Olá, agradecemos a sua visita. Por favor, inscreva-se para podermos chegar aos 1000 inscritos. Aconteceu virou manchete. Os Zetas, da elite militar ao terror narco. O México é conhecido por sua longa e violenta guerra contra o narcotráfico, marcada por cartéis que operam como verdadeiros exércitos. No entanto, entre todos os grupos criminosos, um se destacou por sua origem militar, sua brutalidade e sua transformação em um dos cartéis mais temidos do país, Los Zetas. E a origem militar. A história dos Zetas começa no final da década de 1990. Na época, o Cartel do Golfo, uma das organizações criminosas mais antigas do México, liderada por Osiel Cárdenas Guilén, estava em crescimento e precisava reforçar sua segurança. Em vez de recrutar civis comuns, Osiel teve uma ideia mais ousada: atrair desertores do Grupo Aeromóvel de Forças Especiais, GAF, uma unidade de elite do exército mexicano treinada em contra-insurgência, combate urbano e técnicas de tortura. Esses ex-soldados, altamente capacitados, aceitaram as promessas de dinheiro e poder. O primeiro grupo era formado por cerca de 30 militares desertores e entre eles destacava-se Arturo Guzmán de Sena, conhecido como Z1, o primeiro líder dos Zetas. Com o tempo, novos membros foram integrados, sempre priorizando ex-militares e policiais. Assim nasciam Los Zetas, inicialmente como o braço armado do Cartel do Golfo. Segunda, táticas de guerra, métodos de terror. Diferente dos tradicionais narcotraficantes, que costumavam operar na clandestinidade e evitavam confrontos diretos com o Estado, os Zetas atuavam como uma força paramilitar. Utilizavam uniformes, rádios de comunicação codificados, códigos militares e veículos blindados. Eles organizavam emboscadas, execuções públicas e ataques coordenados contra rivais e autoridades. Seus métodos eram baseados no medo. Popularizaram o uso de decapitações, enforcamentos em pontes, tortura filmada e o uso de redes sociais para espalhar vídeos de terror psicológico. Criaram uma reputação de crueldade absoluta que logo os tornaria temidos por todos, inclusive por outros cartéis. Terceira, a ruptura, de subordinados a senhores do crime. Em 2003, Osiel Cárdenas foi capturado pelo exército. Com isso, iniciou-se uma disputa interna entre os líderes restantes do Cartel do Golfo e os Zetas. O que era uma relação de subordinação virou uma disputa pelo comando. Os Zetas, mais organizados e armados, romperam com seus antigos aliados e fundaram seu próprio cartel. O Cartel dos Zetas, oficialmente surgido por volta de 2010. Com a separação, os Zetas se expandiram rapidamente. Em poucos anos, atuavam em mais de 20 estados mexicanos, além de países da América Central, como Guatemala e Honduras. Sua estratégia era diferente da dos cartéis tradicionais. Em vez de apenas traficar drogas, diversificaram seus negócios com sequestros, extorsões, roubos, tráfico de armas e controle de rotas migratórias. Eles transformaram o crime organizado em uma guerra territorial aberta. Quarta, a entrada nas comunidades. Os Zetas também entenderam o valor do controle social. Em diversas comunidades, atuavam como verdadeiros governantes locais. Impunham taxas de proteção, julgavam disputas entre civis, controlavam o acesso a serviços básicos e usavam a força para punir qualquer desvio. Em regiões do norte e leste do México, os Zetas substituíram o Estado. Muitas comunidades passaram a obedecer suas ordens por medo ou por falta de opção. Era comum ouvir relatos de vilarejos inteiros onde a polícia não entrava mais e apenas os Zetas mantinham a ordem. V. A resposta do Estado e o início da queda. Com o crescimento dos Zetas, o governo mexicano, apoiado pelos Estados Unidos, intensificou a repressão. Uma série de operações militares entre 2010 e 2015 resultou na captura ou morte de vários líderes do grupo, como Heriberto Lascano, Z3, e Miguel Ángel Trevino Morales, Z40. Com essas perdas, o cartel começou a fragmentar-se. Diversas células internas passaram a atuar por conta própria, gerando disputas violentas entre si. A estrutura centralizada se dissolveu, mas a ideologia do terror continuou viva, espalhada por pequenas facções que ainda se identificavam como Zetas ou Zetitas. Sexta, herança e influência. Mesmo enfraquecido, o legado dos Zetas é visível até hoje.
Sua estrutura militar influenciou o surgimento de novos grupos armados, como o Cártel do Noroeste, uma dissidência dos Zetas que ainda opera em estados como Tamaulipas e Nuevo León. Além disso, sua tática de domínio total do território inspirou outras organizações, como o Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que mistura o poder bélico dos Zetas com a logística internacional do Cartel de Sinaloa. Sétima narcoguerrilha ou narcomilícia. Embora os Zetas não tenham surgido com uma ideologia revolucionária como os guerrilheiros clássicos, por exemplo, o EZLN em Chiapas ou o EPR em Guerreiro, se aproximaram da lógica da guerrilha armada em vários aspectos: estrutura hierárquica, ocupação de território, uso do medo como ferramenta de controle social e militarização da violência. Enquanto os guerrilheiros buscavam transformar o Estado, os Zetas buscavam assumir o lugar do Estado. A fronteira entre o político e o criminoso se embaralhou, dando origem ao que muitos estudiosos chamam hoje de narco-estado informal. Territórios governados por homens armados sem legitimidade legal, mas com total controle de fato. Oitava conclusão. Os Zetas foram mais do que um cartel de drogas. Foram uma experiência extrema de militarização do crime. Nascidos de dentro do exército, transformaram-se em um exército próprio, não a serviço de uma ideologia, mas do lucro e do poder absoluto. Sua história é um retrato sombrio do México moderno, um país onde o treinamento militar e a corrupção estatal se fundiram para criar monstros. E, mesmo que sua força tenha diminuído, as marcas deixadas por sua passagem ainda são visíveis nos rostos de comunidades traumatizadas, nos desertos marcados por valas comuns e nas cidades onde o medo ainda é rei.